we've established Black Adam as the most powerful and unstoppable force on our planet. Yeah. Where's the most unstoppable force in the universe? Where is he? So we've all been fighting for this moment, so I will say this. Welcome home. É, galera, a situação do The Rock na DC depois de Adão Negro ficou feia. Ficou feio por conta de tudo que ele falou durante a divulgação do Adão Negro, quais eram os planos dele para DC. E agora, recentemente, depois que ele revelou que não faz mais parte do futuro do novo plano de DCU do James Gunn, vieram à tona informações de que ele foi convidado para fazer algumas participações em outros filmes da DC e ele recusou. Então, será que rolou uma treta? O que está acontecendo? No vídeo de hoje eu uni todas as informações que nós temos sobre isso até agora, para a gente entender aí os motivos dessa saída do The Rock da DC Comics. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e há muitos anos o The Rock já estava pleiteando esse papel de Adão Negro na DC Comics, né? Tinha notícias aí desde 2007 que ele interpretaria o Adão Negro, então assim, fazem muitos e muitos anos. E bom, chegou a hora, né, dele fazer esse filme do Adão Negro, ele recebeu ali o projeto. Talvez não tenha sido o melhor momento para ele interpretar o Adão Negro, não seja no melhor projeto, nas melhores circunstâncias, mas enfim, ele recebeu essa oportunidade. Só que aí o que aconteceu? Em meio ao momento conturbado que o DCU estava vivendo por diversos fatores, né? Da fusão da Warner com a Discovery, na queda de bilheteria dos filmes, na saída do Snyder, na crítica xingando, enfim, todo esse momento conturbado da DC, o The Rock chega ali como um alívio para os fãs, né? O discurso que ele traz ali agradava muito a galera que curte dos filmes da DC, falando que, pô, a hierarquia de poder da DC vai mudar, eu vou agora ouvir os fãs, né? Vou estar do lado de vocês, trazer o que vocês pedem para os filmes e tudo mais. Toda a campanha de divulgação desse filme do Adão Negro foi feita com base nisso, né? Só que aí as informações que estão vindo à tona agora levam a gente a questionar os objetivos do The Rock com isso, né? Será que ele estava sendo totalmente honesto com a gente? Será que ele realmente estava do lado dos fãs? Ou será que ele estava visando apenas seu próprio lucro? Porque agora a gente consegue ver ali os resultados concretos de tudo que ele estava falando, né? Primeiro veio o discurso lá de, pô, vou fazer aqui um filme bom pra vocês, vou resgatar o orgulho dos fãs da DC, vou trazer o que vocês querem, né? O Henry Cavill de volta, vou resgatar o DCU, vai ser maravilhoso e tal. Na teoria tava lindo. Só que aí na prática, o que aconteceu? O Adão Negro, apesar de ser um filme que eu gostei de assistir, que me divertiu, eu não sei se é pelo fato de eu ser muito fã da DC ou de eu ter ido com muita vontade de gostar do filme, porque eu queria muito que esse DCU tivesse dado certo, então eu fui com muita boa vontade de assistir o filme, mas o fato é que não é uma grande obra cinematográfica, né? É um filme legal, é um filme divertido, pra você que gosta de filme de super-heróis, só que não foi suficiente pra resgatar esse universo compartilhado de filmes da DC, né? O filme não foi bem de bilheteria por diversos fatores, um deles a crítica, né, que caiu matando em cima do filme. Muitos críticos, né, que analisam aspectos técnicos do filme, que não tem muito esse olhar de fã, também criticaram o filme e acabou que o filme não deu lucro para Warner, né? Deu até um certo prejuízo. Ele não chegou nem aos 400 milhões de dólares de bilheteria. E agora estão saindo notícias que o orçamento do filme foi até maior do que a gente esperava ainda. De acordo com o The Hollywood Reporter, juntando as refilmagens e tudo mais, o Adão Negro chegou a gastar 260 milhões de dólares para ser produzido. O que é um orçamento estratosférico para um filme, né? Principalmente um filme de origem. Só a título de comparação, o The Batman, por exemplo, que é um filme da DC que foi lançado esse ano também, tinha um orçamento inicial ali de 100 milhões de dólares. Né? É bem menos da metade do que o do Adão Negro. Só que aí, como eles tiveram que aumentar esse orçamento porque o filme foi produzido durante a pandemia, ele chegou nos 200 milhões de dólares. E foi um filme que deu um baita retorno, né? Mais de 700 milhões de dólares de bilheteria, foi um sucesso no streaming e tudo mais. E Adão Negro não conseguiu esse feito. Por que será que não deu certo? E aí as informações que estão saindo de bastidores agora começam a explicar isso. A primeira que me pegou assim de surpresa e que me fez pensar sobre isso foi uma que saiu inclusive também no The Hollywood Reporter, que diz ali que basicamente o The Rock usou o Henry Cavill como um peão, digamos assim, ele cita na matéria, né, para tentar conseguir uma bilheteria alta pro Adão Negro
e até, quem sabe, conseguir mais poder ali dentro da Warner, né? Porque nesses últimos meses, desde que o Zaslav, que assumiu a Warner Bros. Discovery em março, anunciou que ele criaria um DC Studios, estava procurando ali um Kevin Feige da DC, segundo a matéria do The Hollywood Reporter, o The Rock estava de olho nesse cargo. Só que para conseguir escalar esses degraus, ele precisava mostrar competência. E o Adão Negro era uma oportunidade, digamos assim, dele mostrar isso. Então, o que ele fez? Alguns indicadores que eles têm lá nos Estados Unidos para medir o interesse do público num filme que tá para ser lançado e também medir o resultado de bilheteria que esse filme pode trazer, indicavam que o Adão Negro não teria uma bilheteria alta. Isso alguns meses antes de estrear, certo? E aí, segundo a matéria lá do Hollywood Reporter, o que o The Rock percebeu? Que existia uma demanda de alguns fãs da DC para ver o Henry Cavill voltando como Superman. Afinal, o Henry Cavill, apesar de tudo, era um ator muito querido pelos fãs fiéis ali do DCU, né? Muita gente queria ver ele de volta. Então, de acordo com a matéria, o que The Rock fez foi usar esse apelo que existia ali para tentar, de alguma forma, aumentar esses indicadores de bilheteria do Adão Negro e aumentar, assim, as chances de Adão Negro ter uma bilheteria boa. Porque, o que tudo indicava ali, não seria um filme com a bilheteria boa. Por conta de toda a desconfiança que os fãs lá dos Estados Unidos, né, que é o maior mercado de Hollywood, tinham nesse universo compartilhado da DC, por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos. Tem também o fator do Adão Negro ser um filme de origem, de um personagem que não é tão conhecido quanto Batman, por exemplo. Então a única chance que o Adão Negro tinha de conseguir uma bilheteria satisfatória era se o filme fosse muito bom, tá ligado? Porque aí, ao longo das semanas, o boca a boca iria fazer com que o público indicasse o filme para outras pessoas, a bilheteria ia crescendo, algo que acontece com filmes muito bons, né? Vou dar o exemplo aqui para vocês do Joker, que foi um filme que a bilheteria foi crescendo ao longo das semanas porque era um filme muito bom, foi assim com Deadpool também, enfim. Todos esses filmes que são de extrema qualidade tendem a ter uma bilheteria alta. Só que o The Rock sabia que o Adão Negro não era um filme tão bom assim, entendeu? Então, o filme por si só não conseguiria sustentar uma bilheteria satisfatória que desse poder para ele dentro da Warner a ponto de ser esse novo chefe da DC. Então ele decidiu usar esse apelo que os fãs tinham pelo Henry Cavill e ele tentou criar ali algo parecido com o que rolou com Spider-Man No Way Home, né? Que os vazamentos de que os Homens-Aranha iam voltar e tudo mais foram atiçando a galera e aumentando o interesse do público no filme. Muita gente foi pro cinema para ver se realmente tava lá Tobey Maguire, Andrew Garfield e tudo mais. E aí a gente viu o resultado do sucesso do Spider-Man No Way Home. E aí o The Rock começou com isso, né? Pô, falar que será que o Henry Cavill vai estar? Aí teve aquele vazamento da cena pós-crédito e tudo mais. Só que isso não foi suficiente para fazer o filme ter uma alta bilheteria. Teve também o fato deles terem adiado o filme, né, para colocarem regravações ali, essa cena do Henry Cavill que foi gravada um mês antes do filme estrear. Então ele fez de tudo que ele podia ali realmente para tentar fazer o Adão Negro ter uma bilheteria satisfatória. Só que, apesar de ter tido uma estreia muito boa, ter sido a maior estreia da carreira dele, o filme não sustentou bilheteria. E não foi bem. E aí isso culminou em muitas coisas que a gente tá vendo agora. Foram anunciados que o James Gunn e o Peter Safran são os presidentes do DC Studios, né? Então o The Rock perdeu, ficou fora, né? Ele falava ali que ele tinha os objetivos de, colocar toda a Liga da Justiça pra lutar contra o Adão Negro, a luta do Superman contra o Adão Negro e tudo mais. Então ele queria comandar o DCU e fazer com que o Adão Negro, o personagem dele, fosse ali o grande vilão da saga, tá ligado? In Black Adam, Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash, they all coexist in our world. Black Adam's not over here, and the Joker's over here, and Justice League's over here. In our world, they all exist. Because ideally, in my mind, it's a little crazy, they all cross paths because the fans want that. And there's a good creative way that we could figure that out. They all cross paths. Again, Black Adam colliding with all of these characters in the DC universe. We come to the table with that open mind. So if you said to me, Suicide Squad, I say yes. Justice League, I say yes. Mas como o projeto dele não teve o resultado satisfatório, todo esse plano dele foi por água abaixo, entendeu? Depois que o James Gunn e o Peter Safran assumem
quem mandam ali agora são eles, tá ligado? Eles vão decidir quais projetos vão passar, quais não vão. Eles vão decidir se vai ter reboot, se não vai, se o Henry Cavill vai ser o Superman, se não vai e tudo mais. Então The Rock perde todo esse poder que ele tava pleiteando. E aí começam a vir esses anúncios, né, de que o Henry Cavill não vai mais ser o Superman, que ele tá fora, que vai vir um novo ator. Eles cancelam Mulher Maravilha 3 da Patty Jenkins, não vai ter mais. O próprio The Rock também posta ali no Instagram dele que não vai mais fazer parte desse novo DCU, né? E aí saíram as notícias essa semana que dizem até que o The Rock recusou aparecer como Adão Negro numa participação no filme do Flash e também no próprio filme do Shazam, Fúria dos Deuses. O que pra mim é meio bizarro, porque se ele quer interpretar o Adão Negro, se ele tem toda essa paixão pelo personagem, o principal inimigo do Adão Negro não é o Superman, é o Shazam, né? O mínimo era ele aparecer no filme do Shazam e ele recusou isso. Inclusive ele vem recusando aparecer nos filmes do Shazam desde o primeiro, que ele já tinha sido convidado a aparecer como Adão Negro naquele filme também. E aí a gente percebe que os planos do The Rock não eram, pô, interpretar o Adão Negro da forma que ele tem que ser realmente. Ele queria colocar o personagem Adão Negro num patamar que ele não está nos quadrinhos, pelo menos nas suas primeiras aparições, né? Ele queria colocar direto pra lutar contra o Superman, que é o principal universo da DC. Ele falou umas ideias ali que ele queria colocar o Esquadrão Suicida, a Liga da Justiça e todo mundo pra lutar contra o Adão Negro. Ou seja, ele queria pegar esse universo que tava com espaço vago ali pra ele, velho. E aí as aparições que seriam interessantes para o personagem Adão Negro nesse contexto de DCU, ele recusa. Recusa aparecer no filme do Shazam, recusa aparecer no filme do Flash também. Então isso eu acho que foi um erro dele. Porque se o objetivo dele era comandar todo o DCU, querer fazer esse universo girar em torno do Adão Negro é loucura, velho. É loucura. É muito difícil isso dar certo, tá ligado? Ainda mais com a qualidade que o filme teve. A única chance que ele tinha de fazer isso dar certo era se o filme do Adão Negro fosse uma obra-prima, um dos maiores filmes já feitos na história do cinema que revolucionasse o gênero de super-heróis. Se ele tivesse feito isso, o plano poderia dar certo. O que faltou foi realmente ele ter se dedicado a fazer um filme melhor, né? A gente sabe que as circunstâncias eram difíceis por conta da pandemia e tudo mais, mas, cara, como é que ele quer fazer o Adão Negro ser o centro do DCU, sendo que ele dá mais tempo de tela pro Amon no filme do que pra Sociedade da Justiça, tá ligado? Enfim, mano. Se ele queria ser o grande vilão da DC, meu, ele devia ter pedido pra interpretar o Darkseid, tá ligado? Porque se ele é o Adão Negro, o básico do Adão Negro é aparecer no filme do Shazam. Então quando a gente começa a conectar todos esses acontecimentos, começa a ficar claro o que aconteceu ali. O The Rock tinha sim o objetivo de ser o presidente do DC Studios. Ele queria comandar esse universo. E não só isso, ele queria fazer com que o personagem dele, o Adão Negro, fosse o principal vilão, que lutasse contra a Liga da Justiça, contra o Superman, contra o Esquadrão Suicida. Ele falou isso, ele deixou isso bem claro. E a partir do momento que o filme do Adão Negro não vai bem, ele já não quer mais saber de nada, entendeu? Ele nunca quis apenas interpretar o Adão Negro. Ele não queria ser o ator que desse vida pra esse anti-herói. Senão ele teria sim aparecido no filme do Shazam, teria feito essas participações apenas como ator. Mas o que ele queria ali era realmente ser o produtor executivo desse universo, que é o que realmente dá dinheiro, entendeu? E só que como os planos dele não deram certo, por conta desses motivos que a gente falou aqui, né? Do Adão Negro não ser um filme que deu o retorno que a Warner esperava, dele não fazer o sucesso que esperava também, ele não ter conseguido mobilizar os fãs o suficiente, porque o filme não é tudo isso. A partir do momento que o James Gunn e o Peter Safran são contratados e conseguem esse cargo, porque o James Gunn também começou como um produtor ali dentro da DC, produziu o filme do Esquadrão Suicida, produziu o Pacificador, e ficaram produtos melhores do que a do Adão Negro, então foi justa a contratação do James Gunn, ele sai de cena. Ele não quer mais saber de interpretar o Adão Negro. Então, é claro que o compromisso dele não era com os fãs, tá ligado? E mais, ao invés de entregar uma obra satisfatória pra gente, ele usou a espera que a gente queria pelo Henry Cavill apenas pra tentar fazer o filme dele ir bem e, quem sabe, conquistar esse cargo. Foi isso. Mas aí quando ele quis dar um passo maior que a perna com o personagem que ele pegou, que foi o Adão Negro, aí foi quando as coisas começaram a dar errado, entendeu? Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, sobre toda essa saga do The Rock dentro da DC,
o início, o meio e o fim de toda a treta aí. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra receber todos os vídeos, ficar por dentro desse universo de super-heróis, universo da DC e da Marvel. Tô sempre explicando aqui pra você tudo que tá rolando, beleza? E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.